você, querido aluno, querida aluna que acompanha as aulas aqui do Studiorum, e hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de filosofia medieval, com ele que é o fundador do movimento ou das escolas de pensamento filosófico que ficaram agrupadas sob o nome de escolástica, tá? Então hoje a aula é sobre Santo Anselmo. Então Santo Anselmo, como o próprio nome já diz, ele foi um filósofo cristão, foi canonizado inclusive, né, pela Igreja Católica, e ele foi bispo da cidade de Canterbury, também conhecido como Cantuária, na Inglaterra, mas ele não era de nascimento inglês, ele nasceu na Itália, na cidade de Aosta. Então você também pode encontrar com o nome de Anselmo de Aosta, certo? Ele viveu, no caso, no século XI, e Santo Anselmo, então, ele vai desenvolver ali uma filosofia que vai estar permeada pela fé cristã. Um dos principais temas da filosofia dele foi tentar provar a existência de Deus, e para isso ele desenvolveu 4 argumentos, que nós chamamos de argumentos a posteriori, e um argumento, que é o argumento ontológico, que nós consideramos como um argumento a priori. Então, o que é a posteriori e a priori? A posteriori, pessoal, é quando a gente faz um argumento partindo na natureza sensível. O que é a natureza sensível? É tudo que nós conseguimos captar através dos nossos sentidos. Então, a natureza sensível é justamente o meio ambiente que nós temos acesso a ele através da nossa experiência visual, auditiva, olfativa, tátil, beleza? E esses 4 argumentos, que são os argumentos a posteriori, são o argumento da bondade, da grandeza, da causa e da perfeição. O argumento da bondade, da grandeza e da perfeição, eles seguem a mesma lógica, que é a lógica da referência, ou seja, para eu dizer que algo é grande, no sentido de que algo tem grandeza, ou algo possui perfeição, ou algo possui bondade, algo é bom, ou algo é mal, eu preciso ter um referencial, né? Porque aí eu consigo medir a partir daquele referencial. Então, por exemplo, a temperatura do corpo humano, a temperatura natural, né, interna do corpo humano, é 37 graus Celsius. Então, tomando esse referencial, eu posso dizer que para o ser humano, aquilo que está acima do referencial, ou seja, acima de 37 graus Celsius, é algo quente. E algo que está abaixo de 37 graus Celsius é algo frio. Isso tomando o referencial do ser humano. Mas quando eu vou dizer que algo é bom, algo é perfeito, algo é grande, eu preciso também tomar um referencial. Então, qual é o meu referencial de bondade? Quando eu digo que uma pessoa que pega metade dos seus bens e doa aos pobres, como é que eu sei que isso é bom? Então eu preciso de um referencial para saber o quanto isso é bom e se isso é bom. Então esse referencial, Santo Anselmo vai dizer que é justamente Deus. Então Deus cumpre essa lacuna de ser ali um ponto de referência para a gente, a partir dele, pensar tudo aquilo que se assemelha a Deus, tudo aquilo que se aproxima de Deus, eu posso dizer que é bom, eu posso dizer que é grande, eu posso dizer que é mais perfeito. E tudo aquilo que se afasta de Deus, eu posso dizer que é menos bom ou ruim, menos perfeito ou imperfeito, menos grande ou menor, né? Pequeno. Então, essas noções, como elas possuem um grau aí de relatividade, eu preciso de um referencial absoluto para poder eu me guiar. Então, esse referencial seria Deus, na visão de Santo Anselmo. Já o outro argumento, que é o argumento da causa, ele segue um pouco aquela lógica lá aristotélica, que se você ainda não assistiu, tem aula aqui no canal sobre justamente a filosofia de Aristóteles, que é a lógica de que tudo que existe tem uma causa para aquilo ali, né? Então, por exemplo, por que existe um formigueiro? Porque existem formigas que vivem naquele formigueiro, né? Se não houvessem formigas, não haveria formigueiro. Por que existe, por exemplo, um instrumento musical? Porque existem músicos. Se o ser humano não tivesse a capacidade, o dom da música, então não haveria instrumentos musicais.
Então, tudo que existe tem uma razão, tem um sentido, tem uma causa anterior, né? E aí a gente pode retomar aquele conceito do Aristóteles de motor imóvel. O que é o motor imóvel? Aquilo que move sem ser movido. E quando a gente fala de movimento, a gente está falando de mudança, né? Então, por exemplo, quando escrevo alguma coisa aqui nesse quadro, eu estou causando uma mudança no quadro, né? Então, quando eu escrevo aqui uma palavra, puxo uma seta, isso causa uma nova configuração no quadro, então eu estou sendo meio que o motor dessas mudanças na superfície do quadro. Então eu sou a causa que causo a escrita dessas explicações aqui. Então, quando a gente retrocede para pensar em qual é a causa primeira a partir da qual todas as outras coisas foram causadas, então Santo Anselmo vai chegar justamente na lógica de que é Deus. Já o argumento a priori, que é o argumento ontológico, ele vai ser um argumento que não vai partir da natureza sensível das coisas. Ou seja, nós não vamos precisar recorrer à experiência daquilo que nós conhecemos com os sentidos. Nós podemos apenas nos deter no conceito de Deus. Então, a priori é justamente isso, algo que a gente já consegue formular sem precisar uma experiência sensorial, uma experiência concreta na realidade. Então, o conceito de Deus. Como o conceito de Deus é entendido em Santo Anselmo e como ele leva justamente a um argumento que provaria, segundo a lógica anselmiana, a própria existência de Deus. Santo Anselmo vai dizer que o conceito de Deus é justamente alguém que está acima de todas as realidades, ou seja, alguém que possui todas as potencialidades, alguém que possui todas as qualidades, todos os bens. Então, alguém da qual nada se pode pensar de maior. Então, Santo Anselmo vai dizer que ao formular esse conceito de Deus, nós não sequer poderíamos imaginar a sua não existência. Porque, veja, já que no conceito de Deus está inserida a ideia de que nada pode ser maior do que Deus, se eu penso que Deus não existe, eu estou retirando uma das qualidades ou um dos bens, uma das atribuições de Deus, que é a existência. E nesse caso, eu estaria imaginando um ser que na verdade não seria Deus, porque se ele está privado da existência, ele é inferior a algo que tem a existência. Então, quando nós pensamos em Deus, nós não podemos retirar nenhuma qualidade, porque senão aí nós deturpamos o conceito de Deus. Então, Santo Anselmo vai dizer, a partir do momento que você pensa Deus, se você desconsidera a existência dele, você perde de vista o próprio conceito de Deus. Mas daí não necessariamente a gente prova que Deus existe. E isso ficou claro para um próprio discípulo de Santo Anselmo. Então, Santo Anselmo foi contra-argumentado por um próprio discípulo dele que falou assim, olha, é possível nós pensarmos em Deus atribuindo a ele todas as características do conceito de Deus e ainda assim duvidar do próprio conceito. Por quê? Porque nós imaginaríamos esse conceito num plano abstrato, num plano formal, num plano hipotético. E não necessariamente nós estamos subscrevendo que esse conceito exista na realidade. Então, esse discípulo Santo Anselmo vai dar um exemplo, né? Ele vai dizer, olha, imagine uma ilha que é a melhor de todas as ilhas. Se a ilha que você imaginou, ela não existe, ela já não é a melhor ilha de todas. Ela já não é a melhor ilha de todas porque ela não existe. Então, como algo pode ser o melhor de todos da sua categoria se ele não existe? Então, necessariamente, quando você pensar a ilha melhor de todas, você necessariamente tem que pensar já ela existindo, pensar ela existente.
Porque se você não pensar ela existente, você não está pensando justamente na melhor ilha, porque a melhor ilha, além dela ter todas as qualidades, ela existe. Porque se ela não existir, ela não é a melhor ilha, entendeu? Só que aí o discípulo de Santo Anselmo vai dizer: você pode duvidar ou questionar e pôr em xeque esse próprio conceito, essa própria noção, essa própria proposição de que existe uma ilha que guarda todas as benesses, ou seja, é a melhor de todas as ilhas. Porque o ser humano pode, inclusive, duvidar de que esse conceito ele exista na realidade enquanto agregando todas as qualidades. Então, por exemplo, quando eu digo que Deus é o melhor de todos os seres, ou o mais superior, ele possui todas as qualidades, eu não posso negar, digamos assim, que, de fato, nesse conceito de Deus, há realidades existentes. Mas não necessariamente todas essas qualidades, essas características, elas estão reunidas em um único ser. E, portanto, o próprio conceito, ele pode estar sendo formulado apenas abstratamente, apenas hipoteticamente, e não designando algo que de fato exista. Então, segundo esse contra-argumento do discípulo de Santo Anselmo, nós não precisaríamos adotar o conceito como uma premissa, e sim apenas como uma hipótese, uma possibilidade abstrata. Bem, resumido aqui esse debate sobre a existência de Deus em Santo Anselmo, eu quero que vocês guardem a seguinte frase: credo ut intelligam. Por que eu quero que você grave essa frase? Porque justamente essa frase ela vai resumir qual é a postura de Santo Anselmo diante da filosofia. Essa frase em latim significa creio e entendo. Ou seja, primeiro é necessário a crença, primeiro vem a crença é a partida para depois vir o entendimento desta crença. Então, Santo Anselmo vai dizer, primeiro eu creio em Deus, para depois eu buscar entender as coisas que se referem a Deus. Então, essa ordem que Santo Anselmo coloca de primeiro a fé para depois o entendimento, vocês vão perceber que já outros filósofos vão discordar disso, né? Então, a nossa próxima aula vai ser sobre Pedro Abelardo, onde ele justamente vai inverter essa ordem, beleza? Então, não deixe de conferir a nossa próxima aula, nós vamos continuar falando sobre filosofia medieval aqui. E se você gostou desse vídeo, deixe por favor o seu comentário, fazendo justamente a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio. Peço também para que você dê aí um like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que tenham interesse nesse assunto e estão estudando esse assunto, beleza? Um abraço e até a próxima!